Estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevistas de hoje, que recebe o promotor de justiça, Fernando Kreves. No bloco anterior, o Clóvis Reis estava com uma pergunta. Clóvis, você. O senhor esteve recentemente com o ministro Sérgio Moro e, obviamente, o senhor deve ter falado sobre o pacote anticrime, né, que ele apresentou ao Congresso. É também um pacote criticado, né, inclusive pelos advogados, pelas associações que congregam os advogados criminalistas. Já é um mérito do pacote. O pacote está no rumo certo. Se advogado critica, a associação de advogados, não, então é bom mesmo. E a crítica maior... É bom mesmo. É bom. Agora todo senhor também convencido. Mas a advogado é para defender a crítica maior é quanto ao excludente de ilicitude, né? Altera o artigo 23 do Código Penal e flexibiliza o chamado excesso doloso, né? Porque aí fica a critério, né? Fica muito subjetivo dizer, houve excesso, se o juiz pode suspender a pena se esse excesso decorrer de excusável medo. O que é isso? Como que vai medir esse medo? Eu concordo integralmente. Eu fui promotor do júri durante 10 anos e meio. Eu estudei na faculdade excesso doloso culposo e cheguei à conclusão na vida prática, concreta, não dá para explicar aqui na TV em poucos segundos, que não existe, na prática, excesso culposo ou doloso quando você tem uma excludente de ilicitude. Se a pessoa agiu em legítima defesa, você partiu para cima de mim, né, e eu te esfaqueei 18 vezes. Há excesso doloso ou quiçá culposo. Não existe. Se você me agrediu e eu me defendi para fazer a minha vida sobreviver em relação à sua, não há excesso. Júri nenhum do mundo condena. Eu já fiz experiência própria. Eu reconheci a legítima defesa, pedi o excesso, perdi, cheguei à conclusão que os já estão cobertos de razão e nós estamos errados. E que os operadores do direito vivem num mundo à parte, que é o mundo de Marte, Vênus, eu não sei exatamente qual é o planeta, mas não é o planeta da realidade nem o da justiça cotidiana. Você não acha que isso abre precedentes? Não abre precedente nenhum. O que abre precedente é o atual sistema que permite a condenação injusta. Promotor? Condenação injusta de quem? Dos policiais, especialmente. Mas e se o policial comete um excesso? O policial comete excesso também. Claro, mas o excesso tem que ser considerado. A lei não é feita só para o policial. Ela não é feita só para o policial. É para as pessoas de povo, comum. Mas quem mais sofre com excesso são, na prática, são os policiais, especialmente policiais militares. Então, por que ele não colocou já diretamente dizendo, isso serve para a policial? Mas o cidadão comum também pode praticar. Eu posso praticar uma legítima defesa com excesso doloso. Daí o que acontece? Você é condenado pelo crime de homicídio doloso apesar da legítima defesa. Isso está errado. E na prática não gera justiça, gera injustiça. E outra grande crítica é que isso aqui vai aumentar a punição. Do senhor? O encarceramento, né? A grande crítica essa turma que está preocupada com o encarceramento devia pegar o preso e levar para casa, já que eles gostam tanto deles. Porque a população não gosta de preso, não gosta de bandido, não gosta de corrupto também, né? Então, o que acontece? Eu falei isso aqui. O Chile tem 130 mil presos no país de 17 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem 500 mil presos. Ou seja, se o Chile tivesse a mesma população do Brasil, ele teria mais de 1.300.000 presos. Lá no Chile, ninguém está reclamando dos encarcerados. E lá no Chile não tem um AB também. Mas os talvez isso explique por que os nossos presos comentam, pelo menos quem é contra esse ponto de vista que o senhor defende, que os nossos presos geralmente são pobres, negros, etc. Quase isso não é verdade? Não, isso é verdade. Então, o sistema está errado. E tem que haver ressocialização. Os gestores políticos roubaram demais os estados, os municípios e a União e não sobrou dinheiro para ressocialização. No Chile, onde o nível de corrupção é muito menor, é um dos países menos corruptos da América do Sul junto com o Uruguai, lá eles fazem ressocialização. E lá, dos presos que vão para a escola ou para a fábrica ou para as duas, apenas 2,5% a 5% voltam a praticar delitos. Esses são os presos ressocializáveis. O Chile tem prisão perpétua, não revisável. Quem defender isso no Brasil vai ser queimado na fogueira, até porque é inconstitucional, certo? Mas o Chile até 2000, modelo do atual presidente, imagino que também dos seus eleitores, por via de consequência, o Chile tinha pena de morte até 2000. Os Estados Unidos têm pena de morte em vários estados americanos, porque há presos que são irrecuperáveis. Eu pergunto, um Paulo Maluf tem que ser reeducado? O Sérgio Cabral vai ser ressocializado?
Doutor, o senhor fez algumas críticas a algumas pessoas grandes. Eu vou citar um deles, o ministro Gilmar Mendes, o processou. Sim. O processo estava em segredo de justiça, mas parece que Nós se levantou. Nós pedimos o levantamento. Como é que está levantado. esse processo? Ele entrou com uma representação no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, com PAD, né? E ele está em fase de conclusão após praticamente um ano, e eu devo ser julgado agora no mês de junho, provavelmente. Não é? Eu estou pleiteando a minha absolvição, porque o que eu fiz foi uma crítica e não um ataque. Inclusive, foi na Rádio Brasil Central, aqui desta Agência Brasil Central, não é? Na época em que era presidente do complexo o irmão de um réu nosso, que está com os bens bloqueados e que era o cabeça da propaganda, tanto a legal quanto a outra, né? Do ex-governador Marconi Perillo. Não é? E ele divulgou que eu teria chamado o ministro o maior laxante do país. Depois eu fui ver, na própria acusação, eles transcreveram. Né? E eu vi que, na verdade, o que eu disse é assim, que ele é considerado o maior laxante do país. O que é muito diferente, sobretudo para o Clóvis, que gosta de português, de afirmar. E aí, porque doutor, você fala de um fato referido. Então, a defesa me parece muito simples. Promotor, eu queria saber do senhor você foi ouvido ontem? Fui interrogado ontem. Vamos lá, que nós temos muitas perguntas de telespectadores. Divino, você. Promotor, o senhor disse há poucos instantes que no Brasil se prende pouco. Sim. Eu me lembro que, voltando em 2006, quando eu colei grau no curso de Direito, naquela época já tinha a delegacia de captura aqui em Goiás, já tinha, me parece, 14 mil ordens de prisão e não conseguia prender porque não tem... Chegamos a 30 mil, né? Chegou a 30 mil. Mas não, por incompetência mesmo, porque o sistema não era informatizado e era no papel, até hoje é. Bom, eu já conversei, inclusive, com alguns juízes. O seguinte, a pergunta que eu faço é o seguinte: se prender, se cumprir todas essas... Não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Não, mas tem o Serra Dourada aí. Nós temos vários estádios de futebol. Mas aí vai lembrar né? o Chile, nós que temos o Serra Dourada, o Uba, né? Claro, eu estou brincando aqui, né? Eu lembro bem, eu sou contra isso, o Estádio Nacional, nós tínhamos lá no Chile, quer dizer, claro, estou brincando, nós temos vários estádios. Até porque aí o Grêmio não poderia vir jogar aqui. Não poderia bater o Vila aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol. Olha só, muitos telespectadores, vamos dar uma corridinha aqui. Roberto Magalhães, ele é de Santa Helena, então já tem uma pista aqui. Por que não investiga a evolução patrimonial dos ex-governadores Marconi Perillo e Alcides Rodrigues? A pergunta do Roberto Magalhães Júnior, de Santa Helena. A do ex-governador, eu tenho a impressão que a Polícia Federal, do ex-governador Marconi Perillo, Marconi e Alcides, está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. É possível que esteja também sendo investigado em outras unidades estaduais também. Não é? A do ex-governador Alcides Rodrigues, não é? Eu não tenho ouvido assim, parece que já era um homem rico antes de ser governador. Né? E o Estado não quebrou depois que ele foi governador também. Né? Ele... Não há tantas acusações assim contra o ex-governador Alcides Rodrigues. Agora, se a pessoa tiver a denúncia para fazer, pode mandar para o Ministério Público que a gente vai atrás. Né? Mais uma aqui de um ex-aluno seu, o William, hoje ele é advogado, gostaria de perguntar se no encontro, o senhor teve um encontro com o presidente da República, é isso? Não, com o Moro. Com o Moro, né? Ele sinalizou a intenção de maior investimento e total independência do Ministério Público para que vocês possam trabalhar sem as amarras de perseguição política? Eu tenho certeza, nós não falamos sobre isso, né? Mas eu tenho certeza que o ministro Moro pensa dessa forma, até porque não tem cidadão mais crucificado que ele, o Deltan Dallagnol, por conta de ter acusado e outro ter condenado. E ele está otimista com o governo Bolsonaro? Eu não entrei em detalhe, a conversa foi uma conversa protocolar, né? Formal, não é? E me perguntaram depois como que era o estado de espírito dele. Eu não vou ficar dando chute. E acho que, obviamente, ele está vivendo também as dificuldades de ser ministro da Justiça, é normal. Né? Promotor, como é que funciona na cabeça do cidadão brasileiro, por exemplo, assistir no mesmo Tribunal Superior ministros que tomam posições diferentes em relação ao mesmo caso, ou a casos idênticos? Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal tem ministro que mandou soltar o mesmo réu, dono de empresas, grandes empresários, várias vezes. Depois o cidadão era preso de novo e ele mandava soltar de novo e às vezes ainda reclamavam, não, mas não é possível, não é?
Né? O primeiro nome desse ministro é Gilmar, né, da prisão, né? Eu queria saber por que isso acontece. A lei não é igual, há entendimentos diferentes. Por que isso acontece? É ruim quando um tribunal, os seus membros não acompanham as decisões do próprio tribunal. E aí a questão da decisão do cumprimento de pena na parte da segunda instância, tem vários ministros lá que não se submetem a isso, apesar de ter sido uma decisão do colegiado. Isso o Supremo vai ter que resolver, depõe contra o Supremo, e nesse particular faço minhas as palavras do ministro Barroso, né, que criticou essa situação, dizendo que o próprio Supremo acaba perdendo legitimidade junto à população, à opinião pública, à sociedade, porque ele acaba se autodestruindo. Pois é, tem advogado que a hora que vai levar uma ação lá para o já direciona. Né? Direciona para a turma tal. Porque você sabe que aquela turma é mais flexível, né? Libera mais facilmente do que a outra turma. E pior que tem alguns ministros que aceitam. E sai em nome do Supremo, né? O Supremo não tinha que ser uno nas decisões? Sim, deveria respeitar suas próprias decisões, né? E o Ministério Público também poderia ser mais atuante nesse particular. Eu tenho muita saudade do ex-procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, que era um homem muito contundente, né? Foi o melhor procurador-geral da República da história do Brasil. E o que você está achando da goiana Raquel Dodge? Eu não vou comentar porque ela vai me julgar. Então eu vou ficar em silêncio. O senhor, enquanto constitucionalista, como que o senhor viu esse inquérito do Toffoli? Uma aberração, né? É lamentável. Uma corte guardiã da Constituição. Lamentável, profundamente lamentável. Isso é muito grave. Isso se refere à tentativa de censurar a imprensa, isso, né? Exatamente, é muito grave. A OAB apoiou, né? Ela foi contra a censura da imprensa, porque ela tem medo da imprensa bater nela, mas ela foi a favor do inquérito. A Advocacia Geral da União também, que é lamentável, não é? E quando a OAB é a favor, a gente deve colocar dois pés atrás, né? E quando ela é contra, a gente deve avançar. Já estou vendo que quando aposentar, o senhor não vai advogar, né? Não, eu pretendo advogar, mas não vou ser candidato a presidente da OAB. Perfeitamente. Temos que ir para mais um intervalo. Último bloco, antes eu registro a ligação da Lígia Maria da Silva, que parabeniza o programa pela entrevista, em nome das minhas colegas da produção, a Norma e a Bruna, eu agradeço. E ela diz, temos que prender os corruptos e fazer com que o dinheiro deles, que eles roubaram, seja devolvido para a sociedade. Voltamos daqui a pouquinho para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que esta noite conversa com o promotor de justiça, Fernando Kreves.